Quando surge, galera, mais um vídeo chegando aqui, olha, o Rafael Veiga deixando o Palmeiras, será? Vamos entender isso, mas antes dá o seu like aí, tá? E comenta aí também, avante Rafael Veiga, se você quer que o Rafael Veiga continue no Palmeiras por muito tempo aí. Vamos ver então essa possibilidade. Fala, João! E as entrevistas de Abel Ferreira geralmente levantam temas importantes e que dão discussão. E a última, após o clássico entre Palmeiras e Santos, é importantíssima. Abel pediu a troca do gramado sintético do Allianz Parque. Uma grande polêmica está criada. O Palmeiras não joga mais no seu estádio até que o gramado seja melhorado. Nós precisamos definitivamente cuidar dos gramados do futebol brasileiro, seja ele sintético ou natural. É inadmissível num futebol que se diz profissional e que movimenta milhões por temporada que o gramado, que é a condição básica para um profissional, um jogador atuar, seja ruim. E a gente vê isso por aí, não só no Allianz Parque, Maracanã, Mineirão e por aí vai. Isso é desagradável. Outra informação que vem da Turquia, essa interessa ao Palmeiras. O jornalista turco assegura que o Galatasaray quer trocar Rafael Veiga por TT. TT pode deixar o Galatasaray, a coisa não anda tão boa para ele por lá. Salário alto, 4,5 milhões de euros livres de impostos por temporada. Isso equivale a 2 milhões de reais livres de impostos por mês para o TT. Diante desse cenário, o Galatasaray buscaria alternativas para o atleta. Vale a lembrança de que nas principais ligas, o mercado da janela de inscrições foi fechada nessa quarta-feira. Agora restam só mercados alternativos, entre eles o Brasil, a própria Turquia, Portugal, entre outros, na Arábia Saudita, esse tipo de coisa. E a informação dá conta de que o Galatasaray quer a contratação do Rafael Veiga, esse vai ser o grande alvo, investimento pesado, de muito dinheiro, e para que o negócio pudesse acontecer, o Galatasaray colocaria à disposição até a possibilidade de o TT ser envolvido na troca. Vale a lembrança de que o TT chegou praticamente de graça ao Galatasaray, mas é jogador importante, com passagens por futebol francês, inglês, entre outros. Jogador revelado no Grêmio, atacante de lado de campo de muito talento. Até por isso ganha esse salário gigante. Antes de gravar o vídeo, conversei com o André Curi, que é o representante do Rafael Veiga. Ele admitiu que o Rafael tem várias procuras, mas não confirmou se existe uma proposta oficial do Galatasaray. Ainda que ela apareça nas mãos do Palmeiras, muito difícil imaginar que esse tipo de negócio aconteça. Por mais que o TT fosse um bom atrativo, o Palmeiras pretende manter seus principais titulares, sua espinha dorsal, que é formada por Everton, Gustavo Gomes, é também formada por Rafael Veiga. Vale a lembrança de que o Palmeiras já tem uma baixa certa para metade do ano, o Endrick negociado com o Real Madrid. E aí, só para arrematar, recentemente o Abel Ferreira deu uma entrevista coletiva dizendo que o Palmeiras já havia conseguido a cota de dinheiro necessária com venda de atletas depois das transferências de Kevin e Arthur, e a partir de agora ele não vai aceitar mais novas negociações. Diante desse cenário, a tendência é que o Veiga continue e que o TT não seja contratado. Eu acho que o Abel, da semana, na coletiva, nas escolhas, na escalação, no banco de reservas, deu a pista do time titular que ele deve colocar em campo, o que não quer dizer que a gente vai, sabendo os 11, vai saber exatamente se o Palmeiras vai jogar com linha de 3, linha de 4. O time dele é bem versátil nesse aspecto. E, como a gente discutia aqui no pós-Corinthians e São Paulo, muita gente no São Paulo, da comissão técnica inclusive, tabu à parte, vitória maravilhosa à parte, etc e tal, entende que aquilo não funcionou muito bem, pensando num adversário muito mais estruturado e forte como o Palmeiras. Então eu acho, até por conta dessa situação do Carpini ser mais, hoje, claro, imprevisível, você não sabe, ele escalou 4 times diferentes na temporada também por necessidade. Eu acho que o São Paulo não vai do mesmo jeito que jogou contra o Corinthians, a escalação do começo ao fim. O São Paulo tem, aí que o Abel tem razão, o São Paulo tem um dia a mais de treino, né? O São Paulo está treinando nesse momento, depois de ter folgado na quarta-feira. E vai ter 2 treinos de fato, o de quinta e o de sexta, para talvez pensar numa possibilidade. E é aquilo, o Tironi sempre fala sobre isso, para o Carpini dar uma cartada
na escalação para surpreender o Palmeiras, pode ter duas consequências, né? Ele se tudo der certo, catapultado, olha aí, o cara surpreendeu o Abel, ou ele, como é que você vai mudar o time, ou por que você vai mudar o time que quebrou o tabu contra o Corinthians? E mudar o time que quebrou o tabu contra o Corinthians significa barrar, talvez, alguns jogadores grandões. Isso é muito desafiador para o Carpini, porque acho que taticamente faz sentido a mudança, mas em termos de administração de grupo, pensar no que o torcedor vai falar, tal, tudo isso está em jogo num primeiro jogo decisivo na carreira do Carpini, né? Então, queria botar o Massa e a Marília aqui. De fato, né? Você vai lá e quebra o tabu com um time tal, a gente fala, Luciano, Lucas e Caleri. Acho que a gente vai dar uma mexida aqui. Vamos colocar o Juan e não sei quem tá no campo. Imagina. O Juan não. Não. O Juan tô chutando. Mas vou colocar sei lá quem. Mas o Luiz Gustavo. Enfim, mas você entende que não é uma conversa assim, não é a conversa do Abel com o Vanderlan. Mas talvez seja a conversa do Muricy. Por isso que a gente desde o começo está dizendo que ele precisa de uma ajuda. Não uma ajuda, não um bedel, não é isso. Assim como o Carpini conhece mais o Abel, o Muricy também conhece mais o Abel. E conhece mais do que o Palmeiras, como é que foi o São Paulo nesses últimos anos todos, que fez frente ao Palmeiras e com vários técnicos diferentes, em que o Muricy estava lá, com o Crespo, com o Rogério, com o Dorival e tal. É uma ajuda que ele pode usar, e eu acho que nesse caso ele tem essa capa a capa do Harry Potter, sabe? Vou mudar porque a gente jogou assim ali, ele tem outros argumentos. Eu, antes de ganhar o do Clássico do Corinthians, falei, acho que esse time para jogar em Itaquera contra um time que está fragilizado é válido e não é faceirinho. Não tenho tanta certeza se para um jogo único, final única, contra um time tão contundente, tão experiente em finais desse jeito, é a melhor escalação. Eu entendo que, de fato, é difícil. Aí, se não jogou com o time ganhou do Corinthians, aí a torcida fala, mas mudou o time, foi professor Pardal. É diferente de tratá-lo como o Sampaoli, sabe? Que é mudar tudo para uma final. Se ele fizer uma adaptação ao modelo, é diferente. É que assim, né? A gente falando, elucubrando, adaptação, modelo, na verdade tem um jogador. É um só. É um jogador, mas seria de novo ele. O Lucas. Luciano. E aí é uma questão, não, né? O Lucas, não sei. Não, o Lucas não, né? Não. Tirone. Não. Assim, Não. Eu acho que a posição do Lucas, você pode tirar o Luciano e mudar o Lucas de posição. Exato. Aí eu entendo, tá. Então, mas daí seria a segunda decisão. O Carpini não tem nada a ver com a decisão do Dorival lá atrás contra o Flamengo. A segunda decisão que o Luciano vem cá, você vai pro banco. Né? Como você falou, uma coisa é o Abel falar isso, uma coisa é o Dorival falar isso, outra coisa é o Carpini falar isso no início de trabalho com o cara grandão. Mas é assim, porque a gente fica elucubrando, para mudar o sistema e tornar um time um pouco mais compacto, não vai sair o Lucas, não vai sair o Caleri, não vai sair o Rato. Sairia o Luciano. Né? Aí, pensa o seguinte, na prática pensa no seguinte cenário, o Carpini vai fazer o seu quinto jogo. O que você faria se fosse o Carpini? Então, vou chegar lá. Mas eu vou falar o que eu faria. A gente vai chegar no o quinto jogo dele, né? Isso. Quinto jogo. Avisa o Plihal para ver se ele fala. Esse time só ganhou, piada, empatou um e ainda quebrou o tabu. Com esses caras aí. Quebrou o tabu desse jeito. Daí tem um jogo contra o Palmeiras, que é uma decisão, compacto, não sei o que e tal. O Carpini fala, não, vou mexer. Vou tirar o Luciano. 40 do primeiro tempo, gol do Palmeiras. Qual vai ser o grito da torcida no estádio? Ele pode mudar. É Luciano. E aí qual vai ser a conversa do Carpini depois do jogo? Eu errei. Você concorda que ele não tem um livro escrito de acertos para justificar um erro? A gente vai conhecer o Carpini treinador. Então, portanto eu... Qual que é a característica? Porque onde eu quero chegar? Mas ele está pensando mais nele, é isso? Mas é compreensível. Aí desculpa, eu não tenho lugar de fala, mas eu não, né? É compreensível. E quando ele pensa só nele, ele talvez não pense só nele. No seguinte sentido, ele vai com a escalação lá do jogo do Corinthians, perde o jogo. De carimbado de professor Pardal com 5 jogos, ele não vai ser. Fala, o cara acabou de ganhar, eu também faria o mesmo. Sim. Então, se eu fosse ele, faria isso. E eu não acho que isso é só pensar nele. É também pensar no daqui, do pra frentemente do São Paulo. Porque se o cara faz uma
uma mexida dessa e dá errado... Mas não é uma ele mexida dessa. Ele é professor Pardal de hoje até o dia que for embora. Dele. Não. Ele tá carimbado. Ele perde um título ele perde um título do Palmeiras com a Se ele digital perder dele. com o Luciano no banco, a carreira dele no perde São um Paulo vai ser um inferno. Perde um título que pro que o Palmeiras Dorival com a não digital então dele. eles Porque responderam. ele é o Carpini, né? Então, eles essa é a acham frase. que o Carpini é assim. É o certo? cara perder o Eu título. entendo Não, também. não, mas eu Eu sei se entendo, ele é eu assim. entendo, Não, eu não, entendo Eu tô também. dizendo que Não, tem eu várias falo- coisas. Vamos pensar. Não, tá, eu É uma coisa que entendi, a gente acho faz vocês brilhantemente. entendo O programa é argumento de bom, o vocês. nosso mulá tá pronto lá para entrar também. Aqui, ó. Vamos pensar o seguinte. Ele tira o Luciano e coloca um jogador de marcação, sei lá. Coloca o Luiz Gustavo, por exemplo. Ou outra característica. Ou outra. Ponta Tudo esquerda. bem. É, O porque- Galopo. Ou o Galopo, ou o Ferreirinha, ou o Isso. Eric, ou... Ótimo. Sei lá, qualquer... Ótimo. Seja lá qual for a situação. Mudando a posição do Lucas. Isso. Lucas mais por dentro e põe um cara do lado esquerdo. Alguém que ajude a fazer o corredor em cima da dobra, que se jogar o Marcos Rocha, vai dobrar Marcos Rocha e Mike. Exato. Seria mais lógico, não é isso? Exato. Exato. E perde o jogo com o Luciano no banco. Não, a carreira dele... Vamos imaginar o Gente, futebol o jogo como tem ele 90 é. minutos, ele pode pôr o Não, Luciano em algum momento. sim, Pode, mas qualquer coisa. sim, mas se ele ganhar, ok. Se ele perde, o pardalismo dele, para quem nos assiste, ficará absolutamente claro. E ele vai carregar esse carimbo por muito tempo. e outras palavras. Até que ele ganhe um campeonato, até que ele mude lá pra frente. Agora, pensa como Eu e a Maria um somos treinador... mais cenistas. Não, mas pensa como um treinador... Segundo o Ceni. Não, é porque quando o vocês personagem é o estão... Ceni, aí Não, não é tem porque vocês cenismo, estão não. colocando... O Vocês Rogério estão nas finais, colocando... ele não mudou, né? Exatamente, ele não mudou. Ele não mudou. Tinha que Ele ter mudou mudado. o ano inteiro. Aí Na final ele não Olha mudou. aqui. A questão aqui não é pardalismo, é o contrário, é pragmatismo. Pardalismo é jogar com 4-4-2 e ir para uma final de um jogo Eu único e entendo. no 4-2-4. Isso é pardalismo. Eu Mas entendo. Não, pardalismo não. Mas Mas é você tirar- a linha entre o pardalismo Não. e o pragmatismo é muito fininha. É o Luciano. É muito fininha. Se o cara Não é, fala, se não. o cara mexe e dá errado, Não, é pardalismo. depende do tipo da mudança. Não, uma coisa é ele pensar que estrategicamente ele vai ganhar o jogo porque ele vai colocar o Ferreirinha na ponta e é o Ferreirinha que vai decidir o jogo. Não é isso que eu tô falando. Eu tô pensando para ele se preocupar com o Palmeiras. Não, ele pode. A preocupação pode ser com o Palmeiras, mas eu O que insisto. o nosso Mulá faria? Vou perguntar pra ele, vou ler primeiro o Luiz aqui. Aliás, fala. o que eu faria? Luciano no banco. Aí, tá vendo? Então, Ué? Então, Gente, eu tô mas, falando o que eu... Eu tô dizendo Mas, a assim, situação ó, do técnico. eu acho que um consenso aqui nosso. O melhor São Paulo para enfrentar o Palmeiras e ter chance de ganhar é com o Luciano no banco. É consenso isso? Na minha visão, sim. Acho que sim, mas eu, Então tá. mas eu não sei se é o melhor para. Certo. Pode ser o melhor para este momento. E pode Certo. dar certo. Pra Agora, esse se jogo. der errado, vai dar Der muito errado. Aí Vai dar muito errado. nenhum de nós vai com a nossa ideia segurar o Carpini no Depois cargo. Exatamente. Vou fazer uma observação. Eu vou Vou ouvir o Raí primeiro, ouvir o Raí e vou só falar uma frase que para mim resume. Mexer na escalação e perder. Minha mãe está falando aqui que é Luciano no banco. Mexer na escalação. Ela tem Beleza, lugar de Dona fala. Dolores falando. Mexer na escalação e perder com o Luciano no banco, ou qualquer outra mudança, é a derrota do Carpini. Perder É verdade. é a derrota do Carpini. É verdade. Perder com o time que ganhou do Corinthians É o quê? a derrota do São Paulo. É isso aí. É a derrota Aí é do fácil, São Paulo. né? Tem Aí razão. pega lá Não, um mas café é com correto. leite. Eu Mas entendo é que não é nessa- fácil. Então pega um Mas café com leite de novo, gente. Aí não dá, né? Nessa situação. Aí eu Ele tenho ganha, mas ele convicção não ou perde. tem. É. Então separe os meninos dos homens. Ou ele eu ganha sei, e mas só que perde, tem- ou ele só só que ganha e uma não coisa é perde. Você ter 3 anos nas costas. Ah, mas ele é técnico Deixa o do São nosso Paulo. Mulá, que é 3 mais anos nas jovem. costas, 2 Libertadores, 10 brasileiros, 5 Copa do Brasil. Até aí eu mudo. Aí eu coloco o Vanderlan no banco, aí eu faço o que eu quiser. O cara tem 5 jogos. Tá bom. O cara vai disputar o jogo mais importante da vida dele. Tem total coerência o que você está falando. E aí, ó, vou concordo. passar pro Raí, quero saber o que ele acha. E o Luiz fala assim: se mudar e perder, parte da imprensa, incluindo Arnaldo, vão dizer que errou. Não. Se não mudar, vão Ó, criticar porque tá bom. não mudou. E parte da imprensa, se aconteceu, o que já aconteceu 1 milhão de jogos, do Mike dobrar com o Marcos Rocha do lado direito, E for e o São 4 a Paulo 0, perder porque o Lucas joga No- agora do lado no esquerdo, primeiro tempo, vai ser culpa de quem? É. Sim. Porque o Dorival não jogava assim. Não, tudo bem, mas o Dorival não é mais técnico do São Paulo. Não, só tô dizendo que essa é uma novidade dele. O posicionamento novo do Lucas. É verdade É também. do
só do Carpini. Sim, é verdade. E o lado também. esquerdo do Palmeiras contra um lado direito esquerdo do bom São você Paulo deixar claro contra o isso. lado direito do Palmeiras, que decidiu Libertadores. É bom você deixar Não claro. dá pra ignorar isso também, trio gente. Luciano, Lucas e Caleri. É do Carpini. É do Carpini. Tudo bem. Então, se ele ganhar o Então, jogo, ele tem ele tá de parabéns. Se ele responsabilidade. perder, Não, também, gente. Pode ter, mas é um time que jogou, que Mas foi é- testado, quebrou o tabu, que Cara, ganhou 3 jogos, que empatou Mas um não é só. o que aparenta ser. A gente está falando de um mundo ideal e pensando no confronto, ok. Mas o mundo para fora desse estúdio vai chapelar, vai carimbar o Carpini. verdade. Não, de um imediatamente. É O cara verdade, já concordo já plenamente. virou o professor. Ó, o mundo fora do estúdio é o do Raí Monteiro, Vai. que tá lá no Mineirão. Passou Cheio de protetor programa, solar. A cheio de última programa vez que ele foi numa cobertura dessa, ele voltou com a queimadura de terceiro grau. Verdade, Raí, você tá com básico, protetor solar? Não tá, Não só você voltou com certeza. queimadura de terceiro grau, como o Nossa, São Paulo- na alma. Como teve uma queimadura na alma também. Mas vamos lá. O que você acha? As lembranças de Montevidéu e Córdoba nesse sentido não são boas, né? Muito calor. Mas aqui o tempo tá bem tranquilo, não tá muito sol não. Não acho que voltarei tão atrapalhado pelo sol. Bom, sobre essa questão aí da formação do São Paulo para esse jogo, acho que tem um aspecto importante que vocês obviamente estavam discutindo aí, que é quanta capacidade física vai ter o Lucas para fazer esse corredor pelo lado esquerdo, se ele for de fato escalado por ali. Lembrando que no primeiro tempo do jogo em Itaquera na terça-feira, ele sentiu bem no comecinho do jogo, né? Eu estava acompanhando o jogo do estádio, e aí ele encostou ali no banco, conversou com o Carpini um pouco, passou a mão na coxa, o Carpini colocou o Galopo e o Ferreirinha para aquecer um primeiro momento, depois ficou só o Ferreirinha no processo de aquecimento, uns 5 minutos depois o Lucas voltou lá, fez um sinal positivo para ele e continuou durante todo o primeiro tempo. Naquele jogo, que foi o grande teste do São Paulo até aqui na temporada, pelo menos do ponto de vista de adversário, muitas vezes o Corinthians teve uma vantagem pelo corredor direito que não foi aproveitada. Muitas vezes o Fagner passou para um mano a mano ali com o Wellington, justamente porque esse retorno para recompor não é a principal característica do Lucas, né? E ele mesmo falou sobre isso. Claro que se for escalado por aí vai tentar ajudar, vai tentar recuar, vai tentar recompor, mas não é o principal que ele pode e consegue fazer, né? Então acho que esse ponto de entender como fisicamente ele estará para esse jogo, depois de ter jogado na estreia, ficado de fora do restante dos jogos e jogado por 45 minutos em Itaquera, vai ser um aspecto para o Carpini avaliar e entender o que pode acontecer. Se o Lucas for devolvido a essa posição mais centralizada de 10, acredito eu que vai o Galopo pelo lado esquerdo. Não acho que ele vai escalar o Ferreirinha, como acenou em algum momento em Itaquera, né? Por trocar o Lucas pelo Ferreirinha. Acho que para esse jogo, se ele for devolver o Lucas à posição mais central e tirar o Luciano do time, ele vai de Galopo. E aí, Tira, se você me perguntar, acho que ele fará isso? Acho que não. Meu palpite é que ele vai com Lucas, Luciano, Wellington Rato e Jonathan Caleri num quarteto ofensivo, como bem gosta Arnaldo Ribeiro. Ó, o Raí colocou um outro ingrediente na decisão, né? E aí pode ser uma defesa para o Carpini, para depois do jogo, caso perca, fazendo a mudança. Por que não colocou o Lucas? Ou por que não tirou o Luciano? Por que não sei o quê? Eu coloquei o Lucas centralizado porque fisicamente ele não conseguiria fazer o papel pela esquerda. Aí ele tem uma defesa, né? Defesa na imprensa. O Luciano, acho que ele não vai entender a defesa. Não, a outra opção seria ele começar com o Lucas fora e o Luciano titular. Sim. E pro Lucas jogar o segundo tempo. O Luciano está inteiro fisicamente. E aí a questão física ele Poderia explica fazer isso. plenamente. Poderia fazer isso, e aí é a vez que o Lucas vai pro banco de reserva. E vai apanhar do mesmo jeito, mas não importa. Vai apanhar. Ele vai apanhar do mesmo jeito. O Dorival, como é que o Levir falava? O burro de sorte? Burro com sorte. O Dorival, ele tem muita sorte também no São Paulo. Nas questões administrativas do grupo, ele é bom nisso. Mas, na verdade, ele não precisou se indispor com ninguém, porque o Luciano tinha sido suspenso pro jogo contra o Corinthians. E aí o time que ganhou do Corinthians, não vou poder meter. Cara, acabamos de ganhar do Corinthians, tem a final semana que vem, vai jogar o time que ganhou do Corinthians. Então, o Luciano no banco ali não era uma aberração. Agora, depois ele passar o segundo, depois da Copa do Brasil, jogando na Vera, passar as férias treinando, começar não sei o que lá, não sei o que. Agora é uma outra conversa. É um outro comandante, uma outra conversa. O Dorival não precisou ter essa conversa. O Dorival, o Rames, depois eu coloco. O Dorival, ele escapou dessas coisas. Então, o Carpini vai ter que lidar com isso. Com o Luciano, eventualmente na reserva, com o Rames, que nem Rames ser relacionado ou não é uma questão.
vai Não ter... dá para acho ser que- controle de carga para sempre, né? Exatamente. Se ele for relacionado, sai alguém do banco e tá todo mundo jogando no banco, do meio para frente. Vai sair o Nicão, tá jogando? Vai sair o... Não pode levar para bater pênalti. O Rames? Eu prefiro o Nicão batendo pênalti. Então, eu acho que o Carpini tem... por isso que eu divergi do Raí no início. Ele tem mais opções, mais dúvidas, mais incertezas do que o Abel, com toda convicção. Porque, além de ser um técnico recém-chegado, tem Fora que o time digamos, titular jogadores do Abel tá fresco, o dele não tá. Exato. Não. Além disso. Tá, vai até um jogo. Não, o do Palmeiras nem jogou. Não, tudo bem, mas até domingo tem tempo, né? Não, mas acho é que diferente. O que a Maria está falando é que assim, um dos titulares absolutos, o Lucas tá tem uma machucado. questão. É uma questão. física, né? O Guilherme aqui fala, não há nada mais fácil do que ser analista de futebol, é tudo perfeito. Isso, é por isso que a facílimo. gente escolheu essa profissão, meu caro Guilherme. Não sei Facílimo, do por que isso você que- faz, qual é a sua profissão, mas a gente escolheu direitinho, a gente quer uma moleza. Esse é o negócio, entendeu? E aqui o Sil Gatarino fala o seguinte, que absurdo o debate no G4 Band Esportes. Os caras falando em demissão, alguém falou em demissão? Do Carpini em caso de derrota do São Paulo para o Palmeiras. As pessoas estão ruim. Não falamos Problema com isso não, interpretação. meu Ó, caro. o nosso trabalho é fácil, mas a interpretação de texto Nosso está trabalho difícil. é fácil, mas a gente não Se falou ele isso. perder a decisão com a assinatura dele, ele vai ter, ou com indisposição no grupo, que seja o que for, ele vai ter problemas na sequência. Ninguém vai ser demitido, fica tranquilo. Não, também acho que não. Não, Ele ganhou, problema- ele tirou muitas coisas das costas do Claro. São Paulo com a vitória contra o Corinthians. Claro, gente, evidente. Claro, evidente. Porque isso também está sendo colocado, né, Raí? Né? Não dá para tirar da conversa. Eu tava... Estamos falando do Palmeiras, que tem o trabalho de 3 anos, com o Abel ganhando 200 Libertadores, 500 brasileiros, 200 mas é Copa do totalmente Brasil, diferente. ganhando O todo Palmeiras mundo. tem jogadores que fazem 3, 4 funções durante o jogo. O São Paulo não tem. O São Paulo não tem. Por mais que o elenco seja bom e equilibrado, o São Paulo não tem essa característica de ter jogadores que, com exceção de alguns poucos, um deles especificamente, o Rato, o Caleri não vai. Galopo. O Caleri não vai fazer outra função que ele faz. O Luciano não vai ser segundo atacante ao lado do Caleri. O Lucas tem uma limitação física para jogar, para fazer o corredor, onde o Palmeiras vai dobrar em cima dele. Então. Ora, está explicado. Isso em tese, antes do jogo começar, parece óbvio. Não é óbvio, é real, é verdadeiro. Agora, a implicação que vai ter isso em cima do Carpini, nós também sabemos como funciona. E nós 5 aqui, mais o editor, que é muito bom e gosto do time que ele torce, o novo, se cuida aí, Raí. É o seguinte, presta atenção nisso. Nós não vamos segurar o cara. Ele vai ter um carimbo de pardal na testa e vai levar isso até o final da vida dele. Até que ele faça diferente. Ou ele tem um roupante de Vanderlei Luxemburgo, quando chegou ao Palmeiras usava camisa de seda e várias correntes de ouro, e diga, é o meu time e acabou. Ponto final. E ele vai levar isso pro bem e pro mal também. Vou fazer uma pergunta para o Raí e para o Arnaldo e para a Marília e para o Massini e para você que está em casa. É uma situação hipotética. O Dorival não foi embora do São Paulo, falou não para a seleção. Era ele o treinador. Ele tinha esses caras aí, não tem o Nestor. Ele ia fazer o quê? Ele ia mexer no time, ia colocar o Galopo, o que ele ia fazer? Se ele viesse da quebra do tabu contra o Corinthians, ele não ia Ele ia repetir o time. repetir o time. Pô, então por que o Carpini tem que mudar? Não, então, porque a gente está tentando conhecer o cara agora. Eu não sei qual que é a do Carpini. Não, porque a gente está pensando num time Você mais perguntou o que ele ia Dorival eu fazer. conheço bem. Ele ia repetir. Pra ganhar Eu acho que do tinha que São mudar? Eu acho que tinha que mudar. Então, São ele ia coisas fazer tomar um diferentes. cacete coisas de todo Mas mundo se sabe o que eu não errasse. consigo entender, Tironi? Quando você Vai tomar um defende... cacete. Assim, então o Carpini ganha, mas o Carpini não perde. O São Paulo tem, nos últimos 4 anos, uma sequência de disputas com o Palmeiras com técnicos diferentes que o Crespo ganhou, mesmo com o Abel campeão da Libertadores. O Dorival ganhou com o Abel campeão do Brasileiro. O Carpini pode ganhar. O Carpini ganhou o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Então não dá também só para falar que só porque é o Carpini, então tá tudo bem o que acontecer domingo, porque é o Palmeiras do outro lado. Não. Não dá, né? É claro que não está tudo bem, porém, acho que tem vários atenuantes na conversa. Mas claro que tem, Porque mas se, claro porque se que o Dorival tem. toma uma cacetada do Palmeiras, apesar... Tomou. Não, eu sei. E, pois é, tomou e passou ileso quase. Então, Tá. um outro falar, pô, perdeu Mas- não, mas ganhou a Copa do Brasil, né? Mas ganhou não sei o quê, mas é não sei o quê, é o Dorival.
O Carpini não tem isso. O Carpini não tem escudo nenhum. É o cara que acabou de chegar. Eu concordo com tudo. Eu só acho que não dá pra pensar. Eu acho que ele não pode só pensar no carimbo que ele vai ganhar depois do jogo, sabe? Igual a gente falou em outros jogos, perdeu bem. Não. Eu acho que Ele tem um jogo pra jogar e eu acho que ele precisa fazer o melhor dele. É isso aí, Rafael Veiga não deve sair do Palmeiras, viu? Não pode sair do Palmeiras, viu, Rafael Veiga? Dá uma seguradinha aí, viu? Sai quando o Barcelona te chamar, Real Madrid, quando um gigante te chamar na Europa lá, tá? Não vai para esses times que, digamos, são grandes só em seus países. Vai para um time que é um gigante em todo o continente europeu, acostumado a disputar final de Champions e tudo mais. Não vai sair de um time que você está disputando até Mundial aqui para você jogar lá apenas um campeonato nacional. Não faça isso. Bom, se bem que você que decide, mas se eu puder opinar aí, se puder ter algum tipo de relevância na sua decisão, não vá, não saia. A não ser que venha um gigante, como eu disse. E você concorda comigo ou não? Vídeo aqui te chamando, hein? Vídeos te chamando para você clicar. E positivo também, que não pode esquecer de colocar aí também o comentário, né, aliás. Vamos lá, avante palestra.